Um personal trainer pode trabalhar com alunos idosos que têm doenças neurológicas. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Gente, a Semana do Personal Senior é um evento onde eu explico o passo a passo para você, profissional de educação física, faturar mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos, tá? E vocês já podem fazer a inscrição de vocês de maneira gratuita. Basta ir no link que está na nossa bio. Você clicando no link, você é direcionado para o site, uma página de inscrição. Lá você vai deixar o seu nome e o seu e-mail. Fácil assim. Aí depois disso, você já está inscrito e pode participar gratuitamente da semana do Personal Senior. Muito bem, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou profissional de educação física, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também pós-graduado em atendimento personalizado pela URGS e também em educação física gerontológica pela PUC. E também sou proprietário de uma academia, né, em Porto Alegre há quase 10 anos. Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar um pouco mais sobre doenças neurológicas, né? Como é que o personal pode e deve trabalhar diante de um aluno que tenha alguma doença neurológica, tá? Então, para vocês saberem um pouquinho mais, fiquem comigo aqui até o final desse vídeo. Muito bem, quando a gente fala em doenças neurológicas, a gente lembra daquelas mais tradicionais, né? Alzheimer, Parkinson. Mas, gente, existem uma série de doenças, né? Que vai desde enxaqueca, passando por depressão e até tumor no cérebro. Mas, olha só, eu não vou me aprofundar muito no conceito dessas doenças, porque, gente, isso aí vocês podem conseguir indo até no Google, né? Ou tem sites ali que são voltados mais para esse objetivo, né? E cada uma dessas doenças, elas têm as suas particularidades. Então, eu nem teria tempo aqui para me aprofundar em cada uma delas, tá? O meu negócio aqui, gente, não é fazer de vocês uma enciclopédia, tá? E nem é o meu caso também. E sim ajudar vocês a faturarem acima de 10 mil reais sendo um personal trainer de idosos. Agora, para vocês se tornarem um personal trainer com esse faturamento, aí sim, vocês precisam ter um conhecimento técnico sobre essas doenças. E sobre doença neurológica também, porque provavelmente vocês vão atender algum aluno idoso com essa particularidade, tá? Então, assim, ó, vamos de maneira mais prática imaginar que um aluno idoso entra na nossa academia, né, ou nos contrata como personal. E aí, diante dessa situação, como é que a gente vai trabalhar com esse aluno, né? Então vamos se concentrar um pouquinho mais nessa situação, uma situação mais prática. Bom, primeira coisa, por que é importante a gente entender sobre doenças neurológicas? Vamos lá. Gente, quando o aluno apresenta alguma particularidade, seja ela qual for, alguma doença crônica, o nosso sinal de alerta já fica ligado, né? Porque qualquer detalhe na prescrição do treino vai fazer a diferença para essa pessoa. Se eu trabalhar daqui a pouco com uma intensidade que seja muito baixa, né, para a qual o aluno precisa, eu não vou estar gerando nenhum estímulo para essa pessoa. Então, provavelmente, eu não vou conseguir nenhum resultado com ele, né? O resultado que ele vai ter, e vantagem, é a questão social, que ele vai estar na academia, conversando comigo, com outros colegas da academia. Mas resultado efetivo, adaptação fisiológica, provavelmente eu não vou ter. Agora, por outro lado, se eu trabalhar com uma intensidade muito alta, além do que ele precisa, daqui a pouco eu posso botar
esse aluno em risco, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de prescrever. E como eu falei para vocês, cada doença tem as suas características em relação à prescrição do treino. E isso eu vou mostrar para vocês agora nas doenças neurológicas, tá? Bom, mas antes disso, segundo ponto, por que é importante a gente saber sobre doenças neurológicas? Segundo ponto importante, porque assim, gente, vocês tendo conhecimento sobre as doenças, vocês vão se tornar personagens que são diferenciados, tá? Então, assim, tem personal que simplesmente passa um treino, um treino padrão para todos os seus alunos idosos, sem ter conhecimento específico das particularidades dele, sem respeitar daqui a pouco o princípio da individualidade, tá? Agora, tem outros profissionais que têm o conhecimento técnico em cima das particularidades do seu aluno e vai voltar os treinos de acordo com as necessidades que ele tem, tá? E são justamente esses personagens que têm conhecimento que estão destinados a faturar mais de 10 mil por mês, tá? Porque com o conhecimento deles, eles passam segurança para o aluno, tá? E com isso ganham em credibilidade. Torna também o trabalho mais profissional, tá? Então ele entrega valor para o cliente dele, diferente daquele personal que faz um treino padrão, né? Escolhe exercício no dia, qualquer tipo de exercício para passar para o seu aluno. Então tem uma diferença gigantesca entre esses dois personagens. O problema é que tem muitos personagens que até hoje não conseguiram entender isso. É isso que eu quero dizer para vocês, certo? Ah, Guilherme, mas eu não sei lidar com doenças, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Imagina uma doença neurológica. Isso não é coisa para profissional de educação física, isso é coisa para fisioterapeuta. E trabalho de reabilitação, isso é com fisioterapeuta, não quero nem saber. Será, gente? Será? Eu vou falar para vocês como é que a gente pode atender um aluno com doença neurológica. Sabe como que a gente pode atender? Do mesmo jeito que a gente atende um aluno idoso, aliás, um aluno adulto que tem uma hérnia de disco. É a mesma coisa. O que vocês fazem quando um aluno de vocês apresenta um diagnóstico de hérnia? O que vocês fazem? Será que vocês continuam prescrevendo os mesmos treinos que vocês prescreviam quando ele não tinha esse diagnóstico ainda? Leg press, agachamento, abdominal. Será? Gente, a gente vai atrás, né, das informações necessárias para prescrever um treino que seja adequado para esse aluno, para as necessidades que agora ele tem, né? Que o ajude a fortalecer a região que está comprometida e que não provoque mais nenhum tipo de desconforto, de dor nesse aluno, né? Dessa maneira, vocês vão estar proporcionando bem-estar para esse aluno que tem hérnia de disco. Então, com um indivíduo que tem uma doença neurológica, é a mesma coisa. Não muda nada. Então, vocês vão precisar entender quais são as características da doença que o aluno tem e trabalhar em cima delas. A mesma coisa. Bom, olha só. Grande parte das doenças neurológicas apresentam formas de demência. E a mais comum delas, né, é o Alzheimer. O que a gente pode esperar de uma pessoa que sofre com demência? Primeira coisa são os declínios cognitivos, né? Outra coisa que pode acontecer também são alterações comportamentais, né? Ali, diferenças no comportamento e diferenças
que daqui a pouco vão ser suficientes para interferir, inclusive, no dia a dia dessa pessoa. Vai interferir nas tarefas que ela costuma fazer no dia a dia, tá? E inclusive na independência dessa pessoa. Que não seja um caso, né, de delírio ou de uma doença psiquiátrica maior, tá? Mas a partir do momento que essas alterações comportamentais passam a influenciar negativamente no dia a dia dessa pessoa, aí a gente tem uma característica bem clara, né? E quando eu falo de alteração comportamental, pode ser, por exemplo, a pessoa ter um esquecimento de algo recente. Pode ser irritação, né? Então, uma pessoa que vocês conheçam, né? Vocês conhecem o perfil dela, daqui a pouco ela muda completamente, ela passa a ser uma pessoa irritada, impaciente. Isso é uma alteração comportamental, né? Esquecer as palavras é outra característica também de alteração no comportamento. Agora eu vou contar uma história até engraçada, assim. Um tempo atrás, há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar mais esse caso de Alzheimer, eu comecei, claro, a estudar os sintomas, né? E aí eu percebi que um dos sintomas era justamente de esquecer as palavras. Eu comecei a ver aquilo e, gente, coincidentemente, eu estava num momento da minha vida que eu estava super atucanado. E com frequência eu acabava esquecendo as palavras. Parece que não vinha, sabe? Eu queria falar alguma coisa e não vinha a palavra. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Mas assim, estava acontecendo com muita frequência comigo. Eu estudando sobre o Alzheimer e eu, caramba. E aí eu comecei a perceber também, a ler, né? Ali nos artigos, que existe o Alzheimer precoce, que dá com pessoas abaixo de 60 anos. Aí foi um desespero só. Meu Deus, eu tô com Alzheimer. Só pode? Todos os sintomas ali praticamente batiam com aquilo que eu estava sentindo no momento. E, sério, eu levei tão a sério isso que eu marquei um neuro e eu fui consultar. Aí, gente, ele, claro, né, me acalmou, ele falou, olha, provavelmente não seja isso, tá? Mas eu vou fazer uma série de exames contigo para ver por que está acontecendo isso. E, gente, eu fiz até o testezinho do reflexo, aquele, sabe? Eu achei que nem existia aquilo, pegar um martelinho, dar no joelho, achei que só tinha no Chapolin. Mas eu fiz o teste, fiz vários outros exames também de imagem, e aí, claro, que eu não tinha Alzheimer, né? O diagnóstico foi de estresse. Então, eu tinha muita coisa naquele momento na cabeça, muita perturbação, e por isso eu perdia as palavras, não me vinha as palavras na cabeça, né? Então, pessoal, voltando ao tema aqui, quando a gente receber um aluno com demência, a primeira atitude que a gente deve ter é de tentar entender com detalhes como é essa pessoa, né? E o quanto que ela está comprometida pela doença, tá? Isso é o fundamental. Então, vou comprovar para vocês aqui que não é diferente do que a gente faz com alunos normais, adultos, saudáveis. Olha só, o que vocês fazem quando um aluno novo chega para vocês, para trabalhar com vocês? Qual é a primeira atitude que vocês têm com este aluno? Vamos ver. Alguém arrisca aí? Pensando que a gente quer entregar resultado para esse aluno, tá? Eu tenho que entregar resultado para esse aluno, porque eu vou ser um profissional diferenciado. Quero faturar mais de 10 mil por mês. Então eu tenho que entregar resultado. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer com o meu aluno? Avaliação física. É o ponto de partida. Como qualquer outro aluno, como qualquer outra situação onde eu queira entregar resultado, eu tenho que ter um ponto de partida. Eu tenho que saber a condição atual desse meu aluno, tá? Só que nesse caso de pessoas com doenças neurológicas, pode ter algumas particularidades, tá? Pode ser
que a gente tenha que fazer essa avaliação física com o auxílio de uma outra pessoa que já conhece há mais tempo esse aluno. Por exemplo, um cuidador ou um familiar, né? Eu tenho um aluno que é o seu Guinter, ele começou comigo faz algum tempo, tá? E o seu Guinter, ele tem 86 anos. Tá? Ele vai lá na academia, tranquilo. Só que, gente, para fazer a avaliação dele, né, ele entrou na academia, na verdade, com o auxílio do neto dele. O neto dele que me procurou e incentivou o seu Guinter a entrar na academia e começar o trabalho de personal comigo, tá? Então, a avaliação física do seu Guinter, ela foi feita com a ajuda do neto dele. Ele entrou na minha salinha lá de avaliação, né? Eu organizei a avaliação física dele e o neto dele ajudou em alguns momentos, principalmente na questão de anamnese. Então, coisas que o seu Guinter não lembrava, né? O neto dele sabia. E aí me ajudou muito nesse sentido, tá? Então, alguns testes também funcionais eu consegui fazer com o seu Guinter, porque ele tinha autonomia para isso, tá? Então, gente, uma série de testes funcionais, aproveitando a deixa aqui, a gente tem aqui, ó, no nosso e-book. Então, nós aqui da Ativa, eu e o Lucas, nós criamos um e-book que é voltado só para avaliação física para pessoas idosas, tá? Então, a gente tira daqui, mais ou menos, estrutura a nossa avaliação física com base nesse e-book aqui. Mas, né, tem casos onde a avaliação física ela tem que ser radicalmente alterada, porque eu não consigo fazer esses testes funcionais práticos com um aluno que já tem aí, daqui a pouco, uma demência um pouco mais moderada, grave, enfim. E aí, gente, eu preciso ter aí um conhecimento, né, a respeito da condição do aluno. E aí, como é que eu faço? Se eu não consigo avaliar ele através dos testes, mas eu preciso ter conhecimento desse aluno, como é que eu posso fazer? Aí tem uma parte legal. Tem uma série de questionários que a gente pode utilizar para avaliar a independência funcional dessa pessoa e também a capacidade dela de realizar as atividades básicas do dia a dia dela e também as instrumentais, tá? E a gente também, aproveitando aqui, né, a gente também tem esses questionários dentro do e-book, certo, pessoal? Então, depois que eu tenho essa resposta, eu sei a condição atual do meu aluno, tá? Eu preciso saber quais são as necessidades dele. E aí tem relação com a doença. Eu preciso, então, entender quais são as necessidades da pessoa que tem aquela doença, tá? Vou pegar um exemplo aqui do Alzheimer que eu citei para vocês antes, tá? Gente, Alzheimer, tá? Uma doença que ocorre uma perda progressiva de neurônio, tá? Isso gera uma série de problemas, como perda de memória, de raciocínio, interfere também na comunicação da pessoa idosa, ou seja, ela vai ter uma série de danos cognitivos, tá? Agora, vamos pensar então, se acontece isso com essa pessoa, o que a gente deve, o que a gente pode fazer numa situação de uma pessoa que tem esses declínios cognitivos, tá? A pessoa que tem esses declínios cognitivos, ela tende a ter mais dificuldades de tomar atitudes na vida dela. Passa a ter menos contato social com outras pessoas, além de não ter estímulos cognitivos, né, como ela tinha antes. E aí, o que acontece? Ela vai cada vez mais se fechando mais. Cada vez mais ela vai ficando isolada, né? E aí, gente, diminui a autoestima. A autonomia dela, ela passa a perder. Então, ela vai daqui a pouco precisar de uma outra pessoa para realizar as tarefas do dia a dia dela. E isso aí vai criando, vai se formando a bola de neve. Porque, obviamente, que afeta toda a questão psicológica dela. No momento que ela não tem vontade, não tem disposição, perdeu a autoestima, ela não tem mais vontade de fazer nada na vida dela. E aí começa
além de declínio cognitivo, declínio físico, que ela já tem naturalmente, né, pela questão da senescência. Vocês perceberam aí, né, que eu disse a respeito das consequências que essas pessoas sofrem, né? Então, menos contato social, menos estímulo cognitivo e dependência funcional. Agora, eu vou voltar a fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início da live para vocês. Será que o profissional de educação física não deve e não pode trabalhar com pessoas que têm demência? Olhem os sintomas que eu falei para vocês. Menos contato social, menos estímulo cognitivo e dependência funcional. Gente, contato social, se essa pessoa vai para a academia, ela vai ter contato social de qualquer maneira, tá? Ok. Dependência funcional, funcionalidade, não vou nem comentar aqui, né? Isso aí talvez o maior benefício que a pessoa idosa pode ter dentro de uma academia, né? E estímulo cognitivo. Tem como a gente oferecer estímulo cognitivo para pessoas idosas através dos nossos treinos? Claro, claro que tem, gente. Então, agora eu sei quais são as necessidades que o meu aluno com Alzheimer, com doença, com demência tem. Eu sei qual é a condição atual dele, tá? Então, gente, fica muito claro aqui que a gente tem toda a capacidade, né, de trabalhar com pessoas com essas características, tá? Com essas particularidades. Certo? Tranquilo até aqui? Ah, tem um detalhe importante também na questão do Alzheimer, tá me lembrando aqui. Além da condição, da capacidade física do meu aluno, eu tenho que saber também qual é a condição em relação à doença que ele tem. Por que eu falo isso? Porque o Alzheimer, por exemplo, ele tem 4 estágios. Então ele vai desde o estágio mais leve, onde tem pequenas alterações na memória, né, passando pelo estágio 2, que já apresenta, a pessoa apresenta dificuldade já para falar, né, e para coordenar alguns movimentos. Tem o estágio 3, que passa a ser um estágio mais grave, e aí a pessoa já apresenta até dificuldade para comer, né, e já não consegue realizar as tarefas do dia a dia dela. E aí tem um estágio também mais avançado, que é o 4, que a pessoa já está no leito, né, não consegue falar, não consegue comer. E aí é uma situação mais crítica. Então, dependendo da condição do meu aluno, eu vou tentar trabalhar com ele estas situações que eu apresentei para vocês antes, tá? Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre alguns estudos que estão relacionados a exercício físico e que comprovam, gente, os benefícios que o exercício traz para pessoas que têm Alzheimer. Olha só, peguei aqui alguns estudos, tem um aqui de 2019 que é bem interessante, que ele traz uma informação de que o treinamento resistido, né, a musculação, o treinamento funcional, ele foi capaz de auxiliar no controle dos sintomas depressivos de mulheres com Alzheimer no estágio 1, no estágio leve. Então vamos pensar aqui, poxa, mas se um dos sintomas que a pessoa com Alzheimer tem é depressão, no momento que eu faço um programa de exercício com ela e aí eu ofereço para ela essa vantagem, que é a redução dos sintomas depressivos, já é um super ganho, né? Vocês conseguem entender a importância disso para uma pessoa que tem uma doença neurológica? Lembram que eu falei para vocês ali antes da bola de neve, que vai, né, vai crescendo, vai se formando? Se eu tiro dessa pessoa a possibilidade dela ter sintomas depressivos, eu já estou eliminando aqui um baita sintoma que pode prejudicar ainda mais ela, tá? Gente, a progressão dessa doença, do Alzheimer, se dá muito em razão do estilo de vida que a pessoa adota, né? Então, estímulos que são voltados à melhora da funcionalidade,
da cognição e dessa questão social são fundamentais nesse processo da doença, tá? E existem várias maneiras da gente trabalhar isso dentro da academia. Então, o professor ele tem que ter ferramentas, né, para poder entregar o melhor treino para o seu aluno, fazer com que ele se sinta bem, né, e assim, dessa maneira, esse profissional, esse personal, ele vai ser reconhecido tanto por esse aluno quanto pelos familiares dele e por todas as pessoas que estão na sua volta. Não estou falando aqui nem na questão do marketing, tá? Isso aí é assunto para um outro momento. Mas este é o caminho para chegar nos 10K. Falando em ferramenta, tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar com pessoas que têm essas características, tá? Que têm doenças neurológicas, que são os exercícios de dupla tarefa. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Já fizeram esse tipo de trabalho. Eu não vou conseguir explicar agora com detalhes como é, né, como são esses exercícios de dupla tarefa, tá? Mas eles fazem parte do método que eu trabalho, né? E eu explico mais sobre isso lá na semana do Personal Sênior, tá? Então, gente, dependendo da condição do meu aluno, eu consigo trabalhar com ele exercícios de dupla tarefa, inclusive com essas pessoas que têm Alzheimer, apesar de que muitas dessas pessoas apresentam aí algumas dificuldades. E eu utilizo também exercícios de dupla tarefa com o seu Günther. Se lembram do seu Günther que eu falei um tempinho atrás aqui? Que é aquele senhor de 86 anos? Pois é, trabalho muito com ele exercícios de dupla tarefa. Só que o seu Günther, ele não tem Alzheimer. Ele apresenta uma outra doença neurológica, que é Parkinson, né? Então, gente, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez antes em relação à questão do Alzheimer. Vamos primeiro levantar todas as informações sobre o Parkinson, tá? Quais sintomas que o Parkinson causa na pessoa, tá? Vamos fazer esse levantamento para a gente poder entender como que a gente vai poder trabalhar com uma pessoa que tem Parkinson. Então, olha só. Quais são os principais sintomas aí do Parkinson? Tem um que é clássico, tradicional, que são os tremores, né? Então, esses tremores, às vezes, eles passam até desapercebido, tá? E eles ocorrem normalmente quando a pessoa está em repouso. Uma outra característica é bradicinesia. O que é isso, Gui? São movimentos lentos, né? E que vai causando uma dificuldade para a pessoa no seu dia a dia, nas tarefas que ela tem para fazer. Então, gente, essa pessoa ela tem dificuldade para começar um movimento voluntário que ela queira fazer. E ela tem dificuldade também, inclusive, para caminhar. Porque o que acontece? Com a diminuição do movimento dela, ela passa também a ter um encurtamento na passada, né? Então, isso faz com que o idoso fique muito mais instável e ele fique mais propenso a ter, inclusive, quedas, tá? Mais uma característica do Parkinson é a rigidez, tá? Então, os músculos, eles não conseguem relaxar porque existe falta de dopamina no organismo, tá? Então, isso pode causar desconforto, pode causar dor na pessoa e, de novo, vai causar diminuição na amplitude dos movimentos dela. Existem outros fatores também que estão ligados aí a questões motores, tá? Mas não são tão relevantes assim para nós, profissionais de educação física. Então, esses que eu falei para vocês aqui são os principais e que a gente deve ter cuidado, tá? Mas existem outros sintomas também, que são os não motores, tá? E aí já envolve, de novo, aquela questão cognitiva, de demência, de depressão, de ansiedade, de alteração no sono, né? De raciocínio lento. Então, tudo isso pode ser que a pessoa que tenha Parkinson tenha também. E aí, gente, partindo de tudo isso que eu falei, como é que a gente pode trabalhar com uma pessoa que apresenta todas essas características e sintomas? Será
De novo, lá vem a pergunta, que nós, profissionais de educação física, a gente pode trabalhar com uma pessoa, com um aluno que tenha Parkinson, que tenha uma doença neurológica, diante desses sintomas que ela tem? Vamos lembrar de novo dos sintomas aqui do Parkinson. Movimentos lentos, diminuição na amplitude dos movimentos, rigidez. Olha só, gente, peguei alguns estudos aqui sobre Parkinson também, tá? Eu não vou me aprofundar muito, só quero mostrar para vocês os resultados aqui, para vocês pensarem na importância do exercício. Olha só. Estudo aqui de 2019, tá? Comprova que idosos apresentaram nesse estudo melhora da funcionalidade, da flexibilidade e da velocidade de caminhada, treinando apenas, olha só, 2 vezes por semana, com 5 exercícios. Gente, frequência semanal de 2 na semana. 5 exercícios no treino. E eles apresentaram melhora na funcionalidade, na flexibilidade e na velocidade de caminhada. Será que a gente não consegue ajudar um aluno com doença neurológica? Tem um outro estudo aqui que mostra que ele mostra ganho de força significativa num protocolo com 12 semanas de treino, tá? Como é que foi? Não só ganho de força, tá? Olha o que ele mostrou aqui. Que os idosos mantiveram a quantidade de gordura corporal, tá? Mantiveram, só que eles aumentaram o peso corporal. Espera aí. Mantiveram a gordura corporal, mas aumentaram o peso. O que isso significa? Que aumentou a massa muscular. Gente, com exercício físico, exercício de força, tá? Além disso, eles aumentaram as circunferências de braço e de peito. Olha só, com um detalhe. E agora vem a grande questão desse estudo aqui. Fazendo uma periodização ondulatória. Gui, periodização. Lá vem tu falar de periodização. Gente, relaxa. Não fiquem assustados quando a gente fala em periodização. Periodização é uma programação de treino, só que a longo prazo. É uma organização do seu treino. Tá? E periodização ondulatória. Eu vou fazer aqui, eu vou alternar as minhas variáveis de treino, ou a intensidade que eu trabalho. Então, por exemplo, numa semana, eu vou trabalhar 8 a 12 repetições com 80% da capacidade máxima do meu aluno. Na outra semana, eu vou trabalhar 15 repetições, mas com 60% da capacidade máxima do meu aluno. Isso é uma periodização ondulatória. Então eu vou mesclando as intensidades de treino. E foi justamente isso que esse estudo mostrou, certo? E por que, então, que com essa periodização ondulatória, os idosos com Parkinson obtiveram ganho considerável de força? Por que será? Olha só, quando a gente faz periodização ondulatória, como eu falei para vocês, a gente trabalha com 10 repetições uma semana, com 20 na outra, e tem semanas que a gente vai trabalhar com 4, 5 repetições. E aí o que acontece? Intensidade lá em cima. 85, 90% da capacidade máxima de força do nosso aluno. Gui, agora tu está viajando. Tu está falando para mim aqui que teus treinos, tu trabalha com 90% da capacidade de força dele, um idoso que tem Parkinson, que tem uma doença neurológica. Exatamente isso. Então, gente, essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é importantíssima. Ela é fundamental. E eu quero que vocês gravem bem isso. Porque existem diversas crenças limitantes na nossa profissão. Inclusive de que o profissional não pode trabalhar com uma pessoa que tem doença neurológica, que é papel do fisioterapeuta. Não.
Outra crença limitante é dizer que o idoso não pode trabalhar com carga elevada. Pode e deve. Está aqui, acabei de mostrar um estudo científico para vocês de 2019, que comprovou que pessoas idosas com Parkinson tiveram ganhos consideráveis de força trabalhando com uma periodização ondulatória. Gui, me fala um pouco mais então sobre periodização ondulatória. Gente, eu vou falar um pouco mais sobre periodização, organização de treino, inclusive sobre essa periodização ondulatória, num outro momento, tá? Lá na semana do Personal Sênior, eu volto a falar muito mais sobre isso, ok? Então, gente, eu trabalho sim com uma intensidade mais elevada, mas claro, não é porque o meu aluno chegou na academia e eu sei dessa informação, que é benéfica para ele, que eu vou botar o meu aluno idoso a trabalhar com 90% da capacidade máxima dele. Ele vai passar por todo o período de adaptação. Ele vai estar lá dentro da minha organização de treino, vai ter um momento específico que eu vou trabalhar com uma intensidade mais alta com ele. Certo? Então, eu respeito a organização, a periodização que eu fiz. Eu não gosto de falar muito periodização, porque o pessoal fica com, periodização. Relaxa, a organização de treino. É fácil isso, tá? Mas, ok, isso é assunto para próxima aula, tá, gente? E para a próxima aula não, para a semana do Personal Sênior. Lá eu vou falar um pouco mais sobre periodização e sobre, ainda muito mais, sobre essa questão de doenças, tanto neurológicas, quanto cardíacas, musculoesqueléticas, tudo isso eu vou falar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais na semana do Personal Sênior. Então, vou reforçar aqui para vocês que a semana do Personal Sênior vai acontecer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, e a inscrição é gratuita. Gente, só hoje aqui eu trouxe informações que muita gente não sabe. Muitos personagens não sabem. E eles continuam prescrevendo aquele treininho feijão com arroz para os idosos dele. Ou seja, não entregam resultado para os alunos. Gente, não adianta nada vocês serem personagens como esses. Não é desse jeito que vocês vão chegar no faturamento de mais de 10 mil. Vocês precisam ter conhecimento, se qualificar e entregar resultado para o aluno de vocês. A partir disso, vocês vão ter muito mais chances de chegar nesse faturamento de 10 mil, tá? Reforçando o convite, então, semana do Personal Sênior, vai lá no link, clica nele, vocês vão ser direcionados para uma página de inscrição, é só deixar o nome e e-mail, vocês estão cadastrados, inscritos, e aí é só esperar a semana do Personal Sênior, tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mas eu tenho uma última informação para mostrar e dizer para vocês. Tudo que eu mostrei aqui para vocês hoje faz parte de conhecimento técnico sobre doenças, sobre exercícios, sobre os melhores treinos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não basta vocês saberem apenas disso. O que adianta vocês terem esse conhecimento técnico aprofundado, mas vocês não mostrarem para outras pessoas que vocês têm esse conhecimento? Como é que as pessoas vão saber que vocês têm esse conhecimento e que vocês são diferentes em relação a outros personagens que não têm esse conhecimento? Então vocês precisam, além de ter conhecimento técnico, vocês precisam saber vender o trabalho de vocês. Essa é a última mensagem que eu quero deixar para vocês. Sim, vocês precisam ter conhecimento técnico, mas vocês precisam também saber vender o trabalho de vocês. É a venda que vai trazer dinheiro e vai trazer esse faturamento. Vamos falar de maneira bem simples e clara aqui, bem objetiva. O que todo mundo quer? Quer ganhar bem, né? Quer ser um profissional valorizado. É isso que eu quero também, né? Eu já consegui passar dos 10 mil com esse método, né, com essas informações que eu estou passando para vocês. E é isso que eu quero que vocês sejam e consigam também, tá bom? Então, espero vocês amanhã. Gente, amanhã a live vai ser às 16 horas, tá? Amanhã, quarta e quinta também.
quarta e quinta, as lives vão ser às 16 horas, tá bom? Aguardo vocês amanhã então. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e se inscrevam lá na Semana do Personal Sênior. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.